Nós nos conhecemos em 2007 e fizemos faculdade juntos do curso de turismo, né? Por uma coincidência ou não, além de sermos amigos, coincidiu de nós dois, seguirmos a carreira acadêmica, né? Fábio, um pouco depois, ele adentrou ao mestrado, né? Mas a gente até brinca, né? Que eu entrei no mestrado primeiro, depois passou um ano, ele entrou. Aí no doutorado foi o contrário. Ele entrou É, um ano antes e eu passou um ano e eu que entrei, né? De toda forma, a gente, além de ser amigos, então aqui o que interessa é realmente a carreira acadêmica sobre a carreira docente sobre a qual falaremos hoje, né? Sobre qual foi o percurso do Fábio até alcançar hoje ser um doutor em psicologia social pela Universidade de São Paulo, né? Com uma brilhante tese sobre psicologia política e também sobre o seu trabalho, né? Que já está há alguns anos, mais de 5 anos. Quantos anos, Fábio, no Senac? tá indo para 7 já. 7 anos já no Senac São Paulo, dando aulas na área de hospitalidade, né, e lazer, na área de nível técnico, né, que também é uma possibilidade de carreira ah, para profissionais, para estudiosos do turismo, né? O Senac, como todos devem imaginar, como todos sabem, é uma instituição bastantíssima consolidada na área de cursos de hospitalidade, outros também, né, na área de saúde, beleza, enfim, mas especificamente na área de hospitalidade é uma instituição extremamente consolidada em todo o Brasil, com inclusive curso superior em hotelaria, né, com hotel-escola, água em São Paulo, né, que é o mundo onde eu vivi, que eu tenho recordação com faculdade em Águas de São Pedro, faculdade em São Paulo e faculdade em Campos do Jordão, com a possibilidade de estágio em hotel escola. Então, isso mostra, assim, além de tudo, mas mostra também a força do SENAC, da instituição SENAC, em todo o Brasil e, em especial, o estado de São Paulo, que é onde a gente tem melhor conhecimento, né, Fábio? E Uhum. aí, então, eu queria primeiro, antes da gente começar mesmo para falar sobre carreira docente, eu queria que você falasse sobre o porquê da escolha do curso de turismo, se você já tinha feito um curso antes, né? O curso técnico, então eu queria que você comentasse esse seu percurso. Tá. Eu vou até comentar uma pergunta que fizeram aí no chat. Ah, tá. Em que área que foi o meu mestrado? Eu estudei num programa de mudança social e participação política. E aí eu vou contando um pouquinho aí, então, Tá. a partir da Aí até pergunta da chegar lá a Ângela, gente. Uhum. tá, a trajetória. A minha chefe está aí presente, Dani Mendes, grande turismóloga aí também, que eu admiro muito. Acho que, para mim, é até uma das grandes referências aí para pensar o engajamento no turismo, enfim. Eu comecei o meu amor aí, o meu afeto pelo turismo num curso técnico. Eu sou daqui de Americana, eu estou, né, no interior nesse momento, embora eu trabalhe em São Paulo, e eu estava procurando curso técnico para fazer à época. Eu tinha interesse no curso de design de interiores na época, e turismo, e tinha prestado também o técnico em informática. E aí, como na época eu estava fazendo um curso do ensino médio vinculado ao técnico em informática, eu falei, eu vou tentar turismo. Pensei, é uma área mais dinâmica, e assim eu conheci o turismo, por meio do curso técnico em turismo, que na época ele congregava tanto a parte de hospedagem quanto do turismo, né? Que é voltado aí para agenciamento, para receptivo, e tinha até na época o módulo guia, que a gente podia fazer para ter a credencial junto ao Ministério do Turismo, né? De guia de turismo. Na época era tudo junto. Depois, até por uma deliberação do Ministério da Educação, foi desmembrado, né? Então hoje a gente tem o técnico em hospedagem, o técnico em guia de turismo, mas na minha época era tudo junto.
E aí eu me apaixonei pela área, né? Foi também um divisor de águas na minha vida e até para minha experiência subjetiva, porque foi nessa época também que de transição, né? Eu estava com 17 anos, que eu também afirmei muitas coisas relacionadas à minha identidade. Foi o espaço escolar, que é uma instituição muito renomada aqui em Americana, que é o Polivalente, é uma ETEC, que tem várias áreas de formação, mas tem esse propósito de ser uma escola inovadora, uma escola pública de qualidade, e a gente desenvolveu esse curso lá, né, que hoje nem existe mais, o de turismo aqui na cidade, e aí eu me apaixonei, assim, pela área, pelas pessoas que eu convivi nessa época. A gente fazia muita coisa, e até parte até das referências que eu tinha desse curso técnico, de uma linguagem dinâmica, de trabalhar vários temas, né, da vida, porque se a gente pensar no turismo, antes de mais nada, ele é um fenômeno social, né? Em que a gente promove o multiculturalismo, o encontro, né, das alteridades, e esse espaço foi tipo o início, né, dessa paixão aí pelo turismo. Na época do vestibular, eu tinha daí interesse em... De São Paulo, explica o que que é a ETEC, né? Porque tem em todo o estado de São Paulo, né? Um curso superior técnico, porque a faculdade é a FATEC, né? Não é isso? Isso. O Centro Paula Souza é uma instituição, né, é uma autarquia aí, mantida pelo governo do estado de São Paulo, que tem tanto a ETEC, que é a Escola Técnica Estadual, né, profissionalizante, e a FATEC, que é a Faculdade Tecnológica do Estado. E o que, essa instituição, né, essa autarquia e essas duas instituições, elas fazem, né? A formação, né, para o mundo do trabalho e para o conhecimento local, e eles sempre identificam quais são as vocações da localidade. Então é muito curioso que eu tenha feito o curso, né, de turismo em Americana, porque à época, quando o curso veio para Americana, se identificava como uma vocação do município se desenvolver nessa área. Mas aí, por conta até de um movimento do próprio município de não desenvolver a área, hoje o curso não existe mais. Teve uma época que eles mudaram, colocaram o título de técnico em eventos, mas também não deu certo e acabou que se extinguiu. Então não existe mais, porque eles pegam pela vocação da localidade. O Centro Paula Souza, ele é focado, então, na formação profissional e superior, vinculada aí ao mundo do trabalho, sendo uma instituição pública. Em linhas gerais é isso, né? Legal, legal. E o SENAC, daí, que é uma instituição que também faz a formação profissional e que hoje eu atuo, né, há mais de 7 anos, tem esse papel também muito forte, como a Angela estava falando aí, até de promover inovação e tendência na área do turismo, porque é uma instituição, o Sistema S como um todo, né, que está muito próximo ao mercado, né? E o mercado pensando também como esse espaço também de produção humana, né? Do trabalho, né? Claro. E aí que tem também estimulado uma série daí de tendências aí no campo do turismo, da hospitalidade. E eu entrei, né, no Senac na época que eu estava finalizando o mestrado. Eu soube de um processo seletivo Tá, não, que não, eu... peraí, agora você Tá bom. pulou. Vamos voltar ali pro Ah, já vestibular. vai Você falando. disse que vai do vestibular, então. Tá. E assim, algo que eu acho que é muito próprio, né, dos profissionais do turismo, muitas pessoas devem se identificar, talvez aí com a minha fala, e que eu percebo com as múltiplas turmas que eu tenho no Senac, é que nós do turismo a gente tem um perfil bem interdisciplinar mesmo, né? A gente gosta de muitas coisas, né? Tanto que eu até acompanho, mesmo as pessoas que seguem carreira acadêmica, como eu, você e outras, a Maiara, a Poli, né? As pessoas elas vão buscando também outras frentes, né, para somar aí a área do turismo, porque é uma área em si interdisciplinar. E por eu ter esse meu perfil de gostar de várias coisas, como eu disse, né,
Eu comecei querendo fazer design de interiores, técnico em informática e o turismo. Na época da graduação, eu fiquei em dúvida entre ciências sociais e turismo. Prestei o vestibular, passei em algumas instituições à época, né? Tinha feito cursinho, né, para me preparar. E eu optei por turismo à época porque eu pensei que eu ganharia dinheiro. Imagina, né? Eu, né, da classe trabalhadora, né, filho de recepcionista de tecelagem, eu pensava, o turismo vai ser a área, se comparando com ciências sociais e turismo, eu acho que turismo vai dar mais dinheiro. E falei, eu vou. E eu já tinha gostado muito do técnico, né? Tinha me apaixonado pelas pessoas, né? Porque o turismo era legal isso, né? A gente tinha aula de psicologia, de recreação, de patrimônio. Então, imagina, dava para pensar, e o turismo possibilita isso, que é muito legal, e que hoje eu estou me aproximando disso por conta de um projeto de novo, de pensar não só o fenômeno social, mas o desenvolvimento da cidade, do território. Então, desde a época que eu fiz o técnico, mesmo sendo algo mais operacional, né, técnico, né, procedimentar, era muito divertido fazer o curso e eu aprendia muito, né? Não me esqueço até de uma atividade da disciplina de psicologia aplicada ao turismo do técnico, em que a gente fez um teatro, até na frente de casa. A gente pegou na época, imagina, eu era ainda religioso, e tinha aqueles caderninhos de liturgia diária, alguma coisa assim, tinha uma historinha. A gente recriou a historinha lá do livrinho da liturgia para explicar empatia. Não era esse termo na época que usava, mas foi uma experiência muito rica para mim, enquanto formação da minha subjetividade, da Sim, minha sim, enquanto formação ser enquanto humano, cidadão, né? como ser humano, isso. Foi um curso maravilhoso. E aí eu optei por fazer a graduação. Na graduação a conheci e conheci outras pessoas, né, maravilhosas aí. Eu não me esqueço uma frase, né, da Shen, amiga nossa da época de graduação, que ela falava que o momento da graduação ele era muito mágico pelas relações que se estabeleciam, né? Os abraços, né? As coisas que a gente compartilhava. E a graduação em turismo também foi muito interessante, porque algo que a gente fazia muito, né? Se a gente parar para pensar, é desenvolvimento de projeto, né? Mais do que, além, né, das disciplinas que a gente estudava, lia temas, né, que é uma formação ampla, né, o nosso curso ainda tem uma singularidade, né, o turismo da UFSCar de ser um curso integral, e aí a gente se dedicava boa parte aí da nossa vida, né, o nosso tempo, ao curso, né, então tinham muitos temas, né, patrimônio, a questão ambiental com o Zisman, né, patrimônio com a Rita, planejamento com a Bia. Então, a gente tinha uma diversidade, e claro, as disciplinas que eu era apaixonado, como sociologia, a psicologia, e abria essa possibilidade, né? E a gente desenvolvia muito projeto. Então, a formação do turismo, ela tanto foi importante para mim como uma experiência de criação, não é? Se a gente parar para pensar os trabalhos que a gente criava, né, a gente fazia, lembra para aquele trabalho de agenciamento que a gente criou roteiro baseado em filmes e novelas. Então a gente tinha o turismo, ele possibilita, né, muita criação. E isso é legal, porque promove tanto a nossa transformação pessoal quanto para quem a gente direciona esses projetos. Então, foi muito rico. E, ao mesmo tempo, a graduação me possibilitou viver outras experiências, que o turismo ele acaba conversando, né? Seja a participação política, né, nos grupos que eu fiz parte no desenvolver da graduação, seja o grupo de militância e estudo LGBT, seja mesmo o diretório acadêmico, órgão de representação estudantil. Então, possibilitou uma experiência muito rica. E, enfim, Deixa eu e fazer aí, uma meu parênteses. tá bom. A gente é tão parecido que até no diretório acadêmico, um era o diretor e a outra eu era vice-diretor.
Para Isso, vocês verem como a gente foi tomando decisões também muito parecidas, né? sim. Ao longo da vida. É engraçado que, embora eu não seja próxima à psicologia, evidentemente, como o Fábio é, né? Fez um doutorado nisso, mas em suas especificidades ou em suas habilidades maiores, né? A gente foi traçando caminhos muito parecidos ao longo da vida, né, Fábio? Então, porque a gente fazia muita coisa junto, né? Desde o Sim, primeiro ano sim. até o último, a gente desenvolvia muito. Eu não me esqueço quantas madrugadas, noites aí, a gente ficava. Eu falava, ai, tá bom, Ângela. Aí você, não, vamos. E eu até falo, não sei, eu vi que a Diva foi uma aluna, beijo, Diva. Aí que entrou, não sei se ela ainda está com a gente, mas uma aluna do técnico em hospedagem, não sei se eu já comentei de você, mas normalmente eu até menciono quando eu falo, né, do engajamento, do quanto a gente se dedica aos nossos projetos, eu até dou o exemplo seu, né? Eu lembro que na época da graduação a gente às vezes virava, né, noite fazendo projeto ou se preparando para alguma coisa, e às vezes eu falava, ai, tá bom já, Ângela, você não sei o quê, né? Isso mostra aí o seu comprometimento e onde você chegou, né? Enfim, e aí o E turismo os você cria. adoecimentos junto com isso, né? E os adoecimentos também. Porque na Sim, época eu não me preocupava com a questão da precariedade do trabalho, né? Coisa que veio ao longo do tempo. E é bom a gente também não esquecer que quando a gente fala precariedade do trabalho, trabalho, na verdade, é o tempo que você tem obrigatório para fazer algo. Então, ele pode ser tranquilamente substituído por estudo. A pessoa que está, de alguma forma, inserida num processo de formação, quer seja na graduação ou na pós-graduação, ela também tem processos de adoecimento mental e físico, às vezes, mas a maior parte das vezes mental, que são muito semelhantes a uma precariedade do trabalho mesmo, né? Então, essas novas síndromes aí de burnout e outras, depressão, etc., são muito parecidas com o que se vê de aluno de pós-graduação com um aluno, com um trabalhador, né? Em geral, aí no mercado de trabalho. Então, na época, eu não prestava atenção nisso, né? Talvez sim, eu. Hoje eu agiria diferente. Olha, vamos parar que é fim de semana, a gente tem que descansar, enfim, fazer sim. atividades quaisquer, né? E a partir dessa sua reflexão, Ângela, dessa sua consciência e da minha também, tem até uma pergunta aí que apareceu de alguém aí, deixa eu ver o nome. É da. Ou não, Deixa eu ver aqui. é Sampaio aí no final, eu não sei se é Ah, qual que é Ramon, quem. é do Ramon. O Ramon. Ele perguntou aí pra gente se, tendo essa consciência, a gente ainda recomendaria que as pessoas se matriculassem em cursos de turismo hoje. Sabe que isso é muito curioso a gente pensar, né? Porque qualquer formação que a gente tem, eu acho que, eu acho não, eu entendo que a gente tanto deve vincular, né, ao nosso direito ao trabalho, mas também como uma possibilidade de formação e enriquecimento pessoal, né? Então, nunca eu posso balizar uma formação, a escolha, né, de estudar alguma coisa, se aprofundar no campo de estudo de uma área, a partir único exclusivamente do mercado de trabalho e do mundo do trabalho. Ele é uma das dimensões, né? As pessoas buscam a formação por várias motivações. Já tive casos de alunos que fizeram um curso técnico, né, no turismo, na hotelaria, e que falaram, olha, eu vou me matricular no turismo, e aí eu não deixo de falar todos os desafios, né? Porque me perguntam, né? Recentemente uma aluna falou, olha, eu estou me matriculando agora na graduação, né, em turismo, o que você acha? Eu falei, olha, tem isso, isso e isso, né? Coloquei todos os dilemas, né, que a área, né, pressupõe, porque vou trazer aqui um exemplo. Quando, acho que até pela minha formação, né, e pelo meu itinerário formativo de atuação, eu sempre me interessei, eu queria trabalhar com turismo no poder público. Tanto que uma das primeiras coisas que eu fiz, assim que eu terminei a graduação, foi fazer um plano estratégico de turismo para a Americana. E aí eu tinha voltado para cá, eu estava trabalhando em hotel, trabalhando em agência, e eu voluntariamente fiz um plano lá, a partir dos exemplos, né, e do que a gente tinha aprendido na graduação, e fui, apresentei para a diretora de turismo à época, que era muito boa, por sinal, e ela também tinha desenvolvido um projeto interessante. Só que qual que é o desafio, por exemplo, no campo do turismo associado ao poder público?
A gente sabe e percebe, né, que muitas vezes as pastas, né, de turismo, elas são assumidas por carreiristas políticos, né? São pessoas que não têm nenhum domínio técnico da área. Tanto é que uma vez, quando eu tive uma reunião com o atual secretário de turismo de Americana, mas foi um tempo atrás, a ignorância é tamanha que, assim, ele fez uma viagem para Disney, achou uma coisa legal e queria fazer algo aqui em Americana parecido. É uma coisa tão, tipo, é uma fala tão É crua, surreal, é né? uma... É surreal, é assim, é tipo, são pessoas que estão lá por carreira política, porque foram indicados, né, pelo prefeito, né, e não desenvolvem o turismo a contento. Para vocês terem uma ideia, a Americana se preparou todo para se cadastrar como município de interesse turístico, que é uma numa lei, né, porque agora tanto se reconhece as instâncias turísticas quanto os municípios de interesse turístico no estado de São Paulo, e aí tem até um recurso destinado, né, do DAD para investir no turismo. E imagina, a prefeitura de Americana se preparou para isso, só que perdeu o prazo de inscrever o município. Então é tanto desserviço, pensando daí a gestão pública do turismo, que aí esse aspecto desmotiva. No campo profissional do mercado, o que desmotiva, né, é a precarização, né, do trabalho em várias dimensões, né, seja a não regulamentação, né, ou algumas profissões que elas não, embora elas sejam regulamentadas, não têm os direitos trabalhistas garantidos, por exemplo, o guia de turismo. Ele é um profissional autônomo, é uma profissão, é a única profissão regulamentada no turismo, mas, por outro lado, ele também está sujeito, né, e vulnerável a uma série de questões, né, seja a conjuntura, ele não tem alguns direitos trabalhistas, né, então é ele por ele. Então tem uma série daí de questões que é desafiador, mas isso não é uma exclusividade do turismo. Uma área que eu admiro muito, assim, e que por amar tanta coisa que eu já pensei em me dedicar, era a área de urbanismo. Eu vejo amigos arquitetos que se formaram, mesmo uma amiga nossa que tinha começado a graduação com a gente, foi fazer arquitetura, ela não consegue trabalho como arquiteta, ela só é registrada, e outras pessoas, né, só eram registrados como analista de projeto, tem um salário menor, muito assim, menor do que o piso salarial de um arquiteto, e muito menos, assim, mesmo numa cidade como São Paulo. Jornalistas. Então, tem várias profissões que a gente vê hoje que não é exclusividade do turismo essa precarização. A gente vive num modo de produção em que está calcado na acumulação, né? E aí, a classe trabalhadora, em diversas frentes em que ela atua, ela vai ter as suas condições de vida precarizadas. Então, na minha leitura, respondendo a pergunta, eu vou estimular, eu vou falar, olha, o curso de turismo possibilita você fazer isso. Eu conheço isso e eu acho que isso é legal. Então, tem essa liberdade criativa, você pode associar várias áreas de conhecimento, então você pode associar turismo a patrimônio, turismo a questão ambiental, turismo e cultura, e aí você vai caminhar na sua formação e nas escolhas profissionais onde você quer atuar. Ou mesmo a hotelaria. Então, eu falo do que o curso oferece. As escolhas, não tem como a gente falar, porque é até um pouco... Será que se alguém tivesse falado para mim, Fábio, seria melhor você ir para uma área academicamente mais consolidada, que é ciências sociais, não fosse turismo, eu não teria vivido muita coisa do que eu vivi. Então, as escolhas são das pessoas. Eu acho que não cabe a gente, como fala, tolir, enfim. Vai nesse sentido. Eu acho que, de modo geral, todas as áreas, né, de formação, elas vivem aí o desafio, né, mesmo áreas tradicionais, ó, comecei a falar, não paro, né, a filosofia ou as ciências sociais, os profissionais hoje que estão se formando estão A muita questão do dificuldade. historiador está brigando para não perder a regulamentação, né? Brigando para Sim, não perder a regulamentação. Estava em pauta, mas pelo menos num primeiro momento não foi aprovado, né? A desregulamentação da profissão do historiador. Então, eu concordo com você que áreas
mesmo mais consolidadas, elas passam também por todo esse processo de precariedade que faz sentido num momento neoliberal que a gente vive, assim, de privilégio a determinadas profissões. Isso é um fato, né? Você tem determinadas profissões, e que em especial não são de humanas, recebem um privilégio maior, onde detém o maior capital, né? Então você vai ver isso, a área, principalmente de áreas de grandes tecnologias e medicina, que você tem essa, pelo menos do ponto de vista de mercado de trabalho, digamos, entre aspas, uma garantia para se estabelecer. Das demais, né, que é uma sociedade que não se valoriza em geral o pensamento social, portanto, todas as ciências humanas entram nesse bolo, inclusive o turismo, né, inclusive o direito, outra área também bastante consolidada, a quantidade de advogado que tem formado, né, bacharéis em direito, que eventualmente conseguem aprovação na OAB, e se tem advogados formados e não conseguem adentrar o mercado de trabalho, quando adentram, recebem salários muito baixos também. Então, a gente está num momento, num processo, pelo menos no Brasil, não sei como é a realidade em outros países, mas pelo menos no Brasil, de uma profunda desvalorização das ciências humanas, né? E privilégio, portanto, quando eu digo privilégio, não é só por uma questão de dizer o que é mais importante e o que é menos importante para o capital, mas é de acumulação de riquezas. Eu estou dizendo especificamente onde é que fica o dinheiro, né? Esse o ponto, né? As universidades é a mesma coisa, né? Quando se propõe, por exemplo, um projeto como aquele Futurice, do ex-ministro da Educação, né? A gente tem exatamente qual é o objetivo que o Ministério, que o governo federal estipula ali. É a valorização de cursos que detêm maior facilidade de entrada no mercado. E, portanto, vão conseguir a privatização, por quê? Porque o mercado vai conseguir financiar. Agora, o mercado vai conseguir financiar as ciências humanas? Conseguir não, claro que consegue. Mas ele vai querer fazer isso? Claro que não. Então, eu concordo com você que as áreas passam por todos esses problemas. Talvez a gente tenha algumas questões específicas do turismo, né? Que estou tentando trabalhar com isso agora nos meus estudos, sobre o que diferenciaria exatamente o turismo de outras áreas do ponto de vista de precariedade do trabalho. Mas é bom, eu gostei da tua frase, e isso acho que é legal a gente colocar, que uma formação de ensino superior, ela não é somente, né, esse tópico, né, entrada no mercado de trabalho. Acabou virando, né, Fábio? Isso, pelo menos do ponto de vista do Brasil, acabou virando como já não é mais um diferencial dizer que você não tem ensino superior. Na verdade, aliás, que você tem ensino superior. Acabou virando já a base comum Quase um de todos. passaporte. Hã? Quase um passaporte para o mundo do Quase um trabalho. passaporte. Perfeito. Quase um passaporte. Então, assim, na verdade, acabou virando, não deveria ser, se a gente pensar a educação, né, de um ponto de vista mais crítico, pensando uma ideia aí mais freiriana de educação, de construção do ser humano, né, enquanto pessoa, mas no Brasil, pelo menos, ela acabou virando uma adentrada ao mercado e, portanto, ela é tão especializada assim. Se eu quero fazer turismo, eu quero fazer turismo, o fulano quer fazer psicologia, muito dificilmente ele vai conseguir conversar as duas áreas, né? Então, ela virou tão especializada porque ela é, pelo menos no Brasil, extremamente voltada para o mercado de trabalho. Extremamente voltada. Isso é uma crítica que o pessoal da educação costuma fazer, né, os cursos que são muito tecnicistas, né? Ou seja, então é formar só para isso, então eu poderia fazer um curso técnico, eu poderia fazer qualquer outro curso um tecnólogo, talvez, que me desse todas as bases para adentrar o mercado de trabalho. Porque se essa é a formação que estão se exigindo, né? Mas, enfim, vamos fechar parênteses e continuar aí na sua carreira, na sua carreira mesmo. Então, vamos lá. Quando você terminou a graduação, então ele fez também a graduação junto comigo, de 2007 a 2010. Quando você acabou a graduação, você disse que ficou um tempo em Americana, né? E qual que foi, assim, o momento que você pensou, agora eu quero ir para o mestrado? Uhum.
Bom, eu terminei a graduação, vim para Americana para trabalhar em um hotel, né? Não para isso, né? Eu voltei para Americana porque eu tinha terminado a graduação e aí na primeira semana, isso que é algo curioso, né? O mercado do turismo, né? Em linhas gerais, né? O setor, ele é um setor aquecido, porque como há um fluxo muito grande aí de trabalhadores, né? Nesses setores, ele é aquecido. E na primeira semana que eu procurei trampo, né, trabalho em Americana, eu já consegui para Trampo, olha trabalhar no aí, ó o hotel. paulista, ó o É. paulistano, é o paulistano, é o trampo E mesmo. aí eu fui lá, aí tinham duas vagas, né, que eu estava me candidatando, uma num hotel de uma rede pequena e um hotel de administração familiar. Eu acabei optando por esse de administração familiar, porque eu pensei, seria um ambiente que eu me identificava, né, talvez por ser canceriano, brincadeira. Mas tinha uma cultura muito legal. Só que imagina, eu tinha passado 4 anos estudando, né, numa universidade pública, me dediquei para entrar, e aí eu fui contratado ganhando R$ 800. Isso foi Que em era o dois salário mil e mínimo à onze. época, né? Isso. E aí, assim, a possibilidade de crescimento era muito baixa, porque era um hotel de administração familiar. A minha ascensão dentro da empresa, embora eu tenha gostado muito de trabalhar lá, foi até uma escolha, né? Foi quando eu mudei o meu regime, né, de contratação para horista, que aí eu tinha mais autonomia negociando, né? E eu tive muitas possibilidades, eu até conto para os alunos, né, de criar lá também, né? De fazer material promocional para o hotel, criar novos serviços. Me possibilitou uma experiência na hotelaria muito legal, assim, né? Eu era da recepção, mas eu ajudava na copa, quando eu ficava fazia auditoria à noite, quando eu trabalhava de madrugada, ou mesmo, sei lá, chegou um hóspede e precisava montar uma cama de última hora. Então era algo que é uma rotina que parece um pouco do espaço doméstico, que é algo que eu também gosto, conciliado. E a gente tinha confraternização, então era um ambiente de trabalho que eu gostava muito. Financeiramente não era legal, né? Paralelamente a isso, quando eu mudei meu regime para horista, eu comecei a trabalhar como também horista numa agência de turismo, né, de Americana. E aí eu ficava desenvolvendo a parte comunicacional da agência, blog, mexendo no Facebook, e aí ficava criei roteiros de um dia para a cidade de São Paulo, né, para trazer levar, né, turista para São Paulo. E então eu fui trabalhando no mercado dessa forma, mas sempre pensando, né, que eu queria seguir carreira acadêmica. Por conta de eu ter pesquisado as paradas do orgulho LGBT na graduação, né, e ter na minha trajetória formativa um engajamento aí político, né, eu lembro que um professor nosso falou de um programa que era novo lá da USP Leste em mudança social e participação política. Ele falou, nossa, é a sua cara. E tem um professor lá que pesquisa no campo da sexualidade. E aí eu participei do processo seletivo, me inscrevi, e aí fiz um projeto que eu queria seguir, pesquisando as paradas do orgulho LGBT. Como a gente falava na época, hoje a gente inclui o Q, o A, o I, né? Na sigla do movimento, mas hoje não é esse o tema. E aí eu comecei a fazer o mestrado lá com o Alessandro. Depois, aí por conta lá do mestrado, eu conheci o grupo de pesquisa em psicologia política. Foi o meu campo, né, de pesquisa no mestrado. Porque o Alessandro era o coordenador, o meu orientador, e aí eu me apaixonei pela área e comecei daí a participar de eventos na área da psicologia política. E aí o meu objeto de estudo era a sexualidade e direitos humanos para os participantes das paradas. Então eu fui transitando. Já no doutorado, quando eu entrei na psicologia social, era para continuar no campo da sexualidade e direitos humanos. Mas, como um bom turismólogo que se envolve com várias coisas, aqueles, né? Que tem uma formação interdisciplinar e, em certa medida, holística, né? Eu comecei a me envolver novamente com um parque, uma unidade de conservação de Americana. E aí eu comecei a produzir resumo, apresentei num seminário de gestão ambiental,
E nisso lá tentando construir o projeto lá do doutorado. Não saía, escrevi um artigo lá, o artigo ficou legal, mas o próprio projeto mesmo ele não ia, não andava. E nesse inteirinho acabei mudando, fazendo um giro de 360 graus aí, Não, quer dizer, 300, 180. não, 180, 180. desculpa, senão eu voltava no mesmo lugar. Ou não, que nem eu falei uma vez para um aluno, ou pensando não numa espiral, eu dou um giro de Ah, tá. 360 graus, mas eu não paro no mesmo ponto. Sim, se avança. Enfim, É, eu tá avanço. certo. Bom, mas dei um giro aí, continuei no campo da psicologia política, estudando consciência política, que já era uma literatura e um tema que eu vinha estudando por conta do grupo, né, que é o mapa lá do Salvador Sandoval, que estuda consciência política a partir de estudos de participação social, ação coletiva, enfim, e fui estudar a consciência política de atores, né, ligados a duas unidades de conservação, uma em Americana e outra em São Francisco de Paula, no Rio Grande do Sul. Então, foi um movimento até importante, porque a área ambiental aí e da gestão de parques, ela está mais próxima, né, do turismo propriamente do que a área de sexualidade e direitos humanos, ainda que tudo isso seja transversal, né? Tanto é que um dos objetivos lá do desenvolvimento sustentável é a igualdade de gênero. Então, e eu acredito mesmo que E também a concepção do evento em si, né? Tem relação com o turismo. que evento. Ó, da parada. Ah, tá, sim. Ah, beleza, sim, Então verdade. não é tão distante assim também, né? Sim, sim. Que depois no mestrado, a parada ela não era o objeto em si. Sim, O sim, objeto era as entendi. concepções, mas era o É, meu campo lá, o escopo de pesquisa, assim. sim. Mas tudo a ver, assim. E até uma parte desse movimento aí de estudos foi estudar os hotéis que eram classificados como gay-friendly na cidade de São Paulo à época, né, em 2008. E a gente vê já uma mudança muito grande, né, em pouco tempo, da cultura dessas empresas, enfim. E aí eu fui construindo minha formação assim. Então eu sou bacharel em turismo, com mestrado em mudança social e participação política, e doutor em psicologia social. Então é uma formação bem interdisciplinar, né? E que é algo muito que eu acredito que se eu tá trabalhando na área que eu gostaria, né, de atuar paralelamente à educação, que é com a gestão pública, tem tudo a ver, né? Porque não há como pensar um fenômeno social sem considerar essas interseccionalidades, seja das minorias políticas, a produção de cultura, a proteção dos patrimônios culturais, ambientais. Então, tudo isso está correlacionado, né? Muito bom. E aí, sobre o Senac, quando foi que você já tinha a intenção de ser professor? Como é que despertou isso em você? Sim, eu sempre tive vontade de ser professor, né? Tanto que já no começo da graduação, eu lembro que eu estava no primeiro ou segundo ano, acho que no primeiro, porque estava lá na Facens. Eu lembro que eu conversei com a Vivi, que era professora nossa lá de psicologia do turismo, e eu conversei que eu queria estudar as paradas, porque eu queria ser professor, ser pesquisador, né? Nas ideias minhas, né? Embora eu goste de muita coisa. Aí eu comecei a fazer iniciação científica e já fui sempre pensando, olha, eu vou construir esse caminho querendo seguir carreira acadêmica. E aí eu terminei a graduação, fui fazendo esses movimentos, e quando eu estava no mestrado, se eu não me engano, isso é meio confuso na minha cabeça, mas eu acho que foi o Duartino até, é um amigo nosso, que compartilhou um link. Uma vez eu conversando com ele, acho que nem ele lembra, porque ele falou, eu não lembro disso, mas eu também nem tenho certeza, se foi ele mesmo. Que compartilhou um link de um processo seletivo, isso em 2013, para professor guia de turismo no Senac. E quando eu fiz o curso técnico no Polivalente, em Americana, eu fiz o técnico em turismo e guia de turismo junto. Então eu era guia de turismo, tinha até trabalhado um tempo numa agência, feito alguns roteiros pequenos, né? E aí eu vi a vaga, fui lá, participei lá do processo seletivo, e foi algo muito curioso, né? Porque na época que eu fiz o processo seletivo, tinha uma única vaga.
E na seleção tinha uma professora, né, que participou, que ela era, né, presidente do Sindicato dos Guias, era alguém com muitos anos de experiência em guiamento, né? Óbvio que eu não iria passar. Mas por conta dessa minha perspectiva crítica, né, e de trabalhar um monte de tema, a minha chefe, que é maravilhosa, tudo, que se alinha a essa perspectiva aí, ela gostou da minha aula teste, que eu lembro que já na aula teste eu falei de turismo de base comunitária, enfim. E ela, como um grande entusiasta do turismo, gostou e fez lá, falou, não, conversou lá com a gerente da unidade, falou, precisamos trazer ele aqui também. Aí, por fim, eu fui contratado, na época, eu não lembro se eram 12 horas, e eu fui aumentando minhas horas, né, nesses anos todos. Hoje eu trabalho 40 horas, né? Então eu me dedico aí boa parte da minha vida ao Senac. E comecei atuando no curso técnico em guia de turismo e o técnico em hospedagem. Só que o Senac, né, além desses cursos técnicos, como uma característica, né, ele tem um leque formativo muito amplo, né? Então, a gente desenvolve, né, cursos livres, workshops, né, esses técnicos propriamente dito. Então, tem uma capilaridade de público muito grande, né? Então, tem desde pessoas que querem se aperfeiçoar no mundo do trabalho lá que já atua, ou alguém que está mudando de área, né? Então, no curso técnico em guia de turismo, por exemplo, a gente recebe historiador, já arquiteto, fisioterapeuta, pessoas que já fazem, de algum modo, a prática do turismo e querem daí a formação técnica, né? Ou porque está mudando de área. E o turismo ele tem esse encanto, né? Porque, só um parênteses que eu ia falar no momento atrás, o turismo, ele muitas vezes, ele é injustamente condenado por duas frentes, né? Porque existe uma corrente que condena o turismo, né? Que reconhece também como uma área social desimportante, por uma série de ignorância, que nem quando falou de turismo aqui em Americana esses tempos atrás, o povo aloprou numa matéria lá de jornal, falando que era um absurdo falar desse tema aqui, porque as pessoas acham que turismo é só Disney, que é, sei lá, Rio de Janeiro, só destinos consolidados e não pensa em receptivo, pensa só em emissivo, sobretudo aqui estado de São Paulo, enfim. E uma outra, então essa corrente que não acredita. E tem uma outra, que é uma perspectiva crítica também, que fala do turismo só como um fenômeno cooptado pelo capital, que destrói a cultura. O turismo, como qualquer atividade humana, ela é cooptada pelo capital, mas isso não é exclusividade do turismo. A educação também é cooptada pelo modo de produção. E aí, o fenômeno, né, e o desenvolvimento da atividade, ele encontra esses dilemas, né? E aí, quando a gente trabalha a formação profissional, a gente se depara também com esse paradoxo que é o desenvolvimento do turismo, né? E a formação para o mundo do trabalho, porque tem todos esses dilemas. Então, Desculpa, pode e aí eu continuar. comecei em 2013 lá, no Eu Senac. tava olhando aqui o relógio, que a gente já tá acabando. Sim. E aí eu comecei em 2013 no Senac, a partir lá das 12 horas, e aí eu fui aumentando. E trabalho lá todo esse tempo, né? Gosto de associar, né, turismo, os temas que eu gosto muito de trabalhar, por exemplo, diversidade no turismo, ou trabalhar turismo de base comunitária. Então, eu sempre busco trazer, né, sempre que possível, esses temas, né? Agora a gente está com duas propostas de curso aí que uma não é nem curso, porque é isso que a gente oferece enquanto atividade de fim, mas é uma proposta de laboratório de turismo, né? Que a gente já ofertou um tempo atrás e agora está vindo. Algumas unidades vão ofertar, a nossa unidade lá, a Aclimação também, que é para ser esse espaço aí de criação mesmo, né? De desenvolver ideias, projetos. Então isso é algo que eu acho muito interessante. E uma outra proposta de curso que a gente está vendo aí de ofertar aí com a minha chefe é o planejamento do turismo receptivo, né, nas cidades. Porque a gente pensa muito no desenvolvimento, e agora, né, no pós-pandemia,
uma das frentes, né, de desenvolvimento do turismo é o doméstico. Então, a gente quer trabalhar nessa frente aí do receptivo. Fábio, agora deixa eu fazer uma pergunta em relação à tua entrada no Senac, tá? Que é uma, acho que desperta curiosidade em todos os turismólogos. Que é assim, a tua formação de pós-graduação não interferiu tanto, ou não sei, porque na época você ainda estava no mestrado, né? Da tua pós-graduação de mestrado e doutorado. Em considerando a possibilidade, né, de uma pessoa, assim como foi o meu caso, de adentrar a universidade pública, a universidade federal, você sente que teria dificuldade pela sua formação tão interdisciplinar ou não? Você acha que isso já é superado? Não, no Senac não. Na verdade, isso é até algo buscado, né? Algo que é muito próprio, Sim, né? sim, no Senac e depois pensando uma possibilidade. Imagine você com a sua carreira, tá? O que você fez com mestrado, doutorado em outras áreas, buscar um concurso em turismo. Você acha que isso seria tranquilo? Ah, tá, entendi. Olha, vai depender muito da instituição, né? Eu vejo algumas instituições mais fechadas, então você vê alguns editais, né? Porque às vezes eu dou uma sapiada aí, que eles são mais restritivos, né? Então coloca e demanda que a pessoa tenha formação, pós-graduação, né? O mestrado, doutorado no turismo. E tem outros que são mais abertos, né? Que demanda só a graduação em turismo e o mestrado e doutorado livre. Por exemplo, eu vi agora, e aí eu acho que a gente não pode se prender tanto a isso. Cada um tem um itinerário formativo, né? Eu já tive muito tempo insegurança com relação a isso, né? Pensar, hoje, se eu quero fazer outra graduação, que eu tenho vontade, já comecei a fazer psicologia, tranquei a época, já pensei também em fazer arquitetura pelo urbanismo, por me interessar por urbanismo, mas hoje, se eu for fazer uma outra graduação, não é pensando em concurso público, é pensando para mim mesmo, porque eu quero ter isso. Agora, porque eu vi recentemente um curso, por exemplo, na USP, na educação, que eles não exigiam nenhuma formação específica, e eles estavam querendo, inclusive, alguém interdisciplinar. E uma das disciplinas era para trabalhar a cidade educadora. Olha que curioso. Que é muito interessante para profissionais formados em turismo. Não havia no edital previsto qualquer formação, justamente porque eles esperam alguém que trabalhe. Isso é um exemplo, né? A EASH, que é a Escola de Artes, né, Ciências e Humanidades, lá da Zona Leste, é uma instituição concebida para ser interdisciplinar. Boa parte até dos professores que eu tive lá no mestrado e que eu conheço, eles têm a formação interdisciplinar. Então, é um campus que, nos processos seletivos, isso se torna até um diferencial, porque são formações que agregam ter essa perspectiva de formação holística. Enfim, claro que tem alguns, né, professores e docentes que têm uma carreira mais específica, né, um itinerário mais linear, mas tem também aqueles com a formação interdisciplinar. Porque pensar também num modelo de educação que se inova também, né? Eu acho que tem que ter espaço para ambos, né? Aqueles que têm um caminho mais linear e os interdisciplinares, né? Então eu tenho visto, tanto que quando eu pesquiso, não sei se o pessoal faz esse movimento também, mas eu dou uma sapeada aí nos concursos, eu procuro também, existem alguns que são interdisciplinar. Você entra, por exemplo, lá no PCI concurso, que tem a vaga, que tem a área interdisciplinar. Então, existem concursos que a própria demanda é para alguém que tem uma carreira que transita em algumas formações. Claro que pode ter alguma frente, né? Seja interdisciplinar, mas associado ao direito, interdisciplinar, e aí que eu já vi muito, né? Associado a ciências sociais aplicadas, que aí podem ser várias, né? Então, não acho que é um problema. A gente tem Quantos? 4. Ah, tá. Então, eu queria saber se tem mais alguma pergunta, ou se você quiser fazer algum comentário sobre algum tema que acabou passando, porque como vocês viram, o foco da live de hoje era justamente falar sobre essas duas
duas carreiras que andam juntas no Brasil, né? Em outros países isso é bem separado, mas no Brasil andam juntas, que é a carreira de pesquisa e a carreira de docência. E por que andam juntas? Porque não existe no Brasil a profissão pesquisador, né? Ou seja, ganhar dinheiro com isso. Até existe para alguns casos, né? Você tem pesquisador do INPE, pesquisador de institutos de pesquisa, mas nas universidades, essa função pesquisador é exatamente pro pesquisador. Aliás, para o professor. Então, acaba acumulando as duas funções, né? De pesquisador e professor, que o Fábio, para mim, é um grande exemplo de um exemplo de sucesso. Um case de sucesso, por ter... uma coisa que eu acho muito interessante, muito bacana na fala dele, é exatamente isso, né? Ele conseguiu traçar um itinerário aí, não linear, né? Nas palavras dele, né? Não linear, mas ele conseguiu, a partir de uma natureza dele próprio, que muitos têm também, né? Essa natureza interdisciplinar, de conseguir agregando tudo que as outras áreas do conhecimento poderiam disponibilizar para ele, né? Ferramentais, técnicas ou outras coisas, e estudar o turismo, porque no fundo ele acabou voltando para o turismo de alguma forma, né? Estudando uso público de unidade de conservação, então ele voltou para o turismo, mas com um ferramental que naquele momento a psicologia deu para ele. Então eu acho isso fundamental, a gente ter isso aberto, assim, a mente aberta para conseguir, né, pegar aquilo que é de melhor das outras áreas, né? A gente tem que reconhecer isso e trazer para a nossa área de origem, se é que a gente vai continuar estudando turismo, porque também poderia ele simplesmente negar, não, agora eu vou fazer um outro tema e tudo bem também, né? Tudo bem também. Ângela, só uns comentários. A Dani, ela colocou assim, né, que nós, né, no Senac, né, temos, e é verdade, muita gente que vai para outras formações e que depois vai fazer o turismo para se realizar pessoalmente, né? Porque justamente por conta desse conjunto de estigmas e barreiras no desenvolvimento da atividade, né? Seja o não reconhecimento da profissão, os baixos salários, né? E aí, quando a pessoa tem já uma maturidade ou uma estabilidade, elas vão buscar fazer aquilo que elas sempre gostaram, né? Então, são alguns exemplos aí que... Aqui, ó, minha americana, verdade, ó, uma conterrânea professora. A cultura, né? Um minuto, Fábio, um minuto. Ai, tá apertado. Ó, só para finalizar, todo esse itinerário formativo interdisciplinar foi importante também para eu desenvolver um projeto que eu estou desenvolvendo agora, que coincide, né, patrimônio, cultura, meio ambiente com o guarda-chuva do turismo, né? Então, tudo é válido. A gente vai, enquanto formação, né, e aprendizado, a gente vai se desenvolvendo. Obrigada aí o pessoal aí que apareceu. Obrigada, Fábio. Aí. Então, deixa eu agradecer aqui. Obrigada, Fábio. Para quem gostou muito do Fábio, ele vai voltar. Ele vai voltar na aula de 7 de outubro, né, Fábio? Para falar sobre inclusão LGBTQIA+, no mercado de trabalho do turismo, junto com a maravilhosa Dimitra Vulcana. Então, 7 de outubro ele vai estar em uma aula, então ele vai ter mais tempo para falar especificamente, não mais sobre a sua carreira, mas sobre esse tema em específico, em formato de aula. Então, não percam essa aula de 7 de outubro, tá, pessoal? Agradeço a todos que se mantiveram aí nos assistindo do início ao fim, né? Muitos comentários elogiosos, agradecendo você, alguns aqui que eu estou vendo do Labor, e outros também seus alunos. Pelo jeito, o Fábio é um professor muito adorado. Né? Eu vi que a Diva... Ô, Diva, eu vi que você tá aí, tá? Que eu perguntei. Então, ele é um professor muito adorado e estou vendo isso aqui, né? Ano passado eu tive o privilégio, a honra de poder assistir a defesa de tese dele pessoalmente, né, de doutorado, no Instituto de Psicologia, e aí eu propus fazer uma pequena homenagem para ele, né, no fim, e aí vários alunos mandaram mensagens, porque todos gostam muito mesmo do Fábio. Então, muito obrigada, você sabe que eu te amo. Obrigado, Gê. Eu também, você, e obrigado pelo convite. Imagina. Nos vemos na aula lá do Labor. Nos vemos. Tchau. Até mais. Tchau. Tchau.